caia sobre nós e o caos criativo nos faça temer sempre. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. A pedido do discípulo Mateus, hoje eu vou falar sobre o tranca-rua das almas. Não saia daí. Eu vou gravar uma série aqui falando sobre o tranca-rua das encruzilhadas, tranca-rua do luar. E hoje eu vou começar falando sobre o Exu tranca-rua das almas. Como é o primeiro vídeo, nós temos que entender por que tranca-rua. Eu encontrei uma vez, eu estava assim no cemitério, encontrei um motorista do pop, e ele dizia assim que não concordava com o termo tranca-rua. Ele chamava esse Exu por outro nome porque ele não concordava, porque tranca-rua, ele é aquele ser que abre caminhos, e não conseguia ver esse ser como tranca-rua, que dava aquela sensação que ele vivia trancando, né, as coisas. E só que ele não entende o que é o Exu tranca-rua. E a conversa foi indo, não deixei passar. Ele visitou o terreiro aqui há algum tempo, conheceu como que é a nossa egrégora, e um dia ele teve a audácia de dizer que nós éramos irmãos. Irmãos, que eu digo, de crenças. E ele disse que, Deus é um só, Deus tem vários nomes, Deus é um só. Eu falei, querido, o seguinte, essa ideologia que Deus é um só pertence à sua cabeça. Para mim, como luciferiano, para nossa casa, existem deuses. Então não existe um só Deus. O que eu vejo é que as pessoas tentam forçar a gente acreditar no que elas acreditam. E ela liga, não, irmão, que isso, para de besteira, nosso Deus é um só. Que no caso dele seria então Jeová, né? E Jeová, pessoal, não é o Deus no luciferianismo. Jeová no luciferianismo, ele é um demônio menor, um demônio usurpador, né? Quase que eu erro aqui a palavra. Então, assim, nada a ver uma coisa com a outra. O meu Deus não é Jeová, o meu Deus não é Jesus Cristo. Então, logo, nós somos irmãos. Eu poderia dizer que somos irmãos, humanamente falando. Mas a questão de crença, nós não somos irmãos. Então, o que é tranca-rua? A palavra tranca, nós vamos compreender como aquela barra de madeira ou de ferro, que talvez aí nessas casas antigas ainda tem. Aqui na casa da minha mãe, antigamente, eu me lembro, quando era criança, nós trancávamos a porta da cozinha e pegávamos uma madeira, né, atravessada, para poder então trancar essa porta. E aquela palavra, e aquela madeira, nós chamávamos de tranca. Então ela pode ser de madeira, pode ser uma barra de ferro, ou seja, ela vai estar ali trancando. E assim como ela pode estar ali trancando, se você tirar, a porta se abre. Então o Exu tranca-rua é aquele então que abre, mas também ele fecha. Ele é o Senhor, um dos senhores das encruzilhadas, dos caminhos. Então ele tem a tranca, que nós poderíamos aqui colocar uma equivalência à chave. Então ele é o Senhor da chave, assim como é o Senhor do tranca, dessa barra que tranca a porta. E nessa questão dele trancar a porta, esse tranca-rua das almas, ele é um dos protetores da tronqueira, né? Ou se não, da porta. Podemos colocar essa entidade na porta, na porteira de proteção, porque é aquele que tranca o seu terreiro para que as energias de fora não entrem no seu terreiro. Então é muito comum a gente ver
os tranca-rua nas porteiras de proteção, porque ele tranca. Por isso que nós cantamos um ponto que é assim, Exu, Exu, tranca a rua, me abra o terreiro e me fechar a rua, porque ele tem a tranca. Ele tranca e ele protege. E ele também libera. Então eu não posso olhar para essa entidade como se apenas ele trancasse os caminhos. Então, quando as pessoas não entendem de certas entidades e por que que elas ganham esse nome, fica igual esse cara, que depois falou muito mal do nosso terreiro, e ele queria dizer que trabalha muitos anos, que entende. Então, assim, algumas pessoas que são mais velhas têm esse dilema. Elas ficam presas ao passado. Pessoal, nós temos que nos atualizarmos. Eu não discuti muito com ele, logo a nossa amizade acabou, porque ele queria que eu aceitasse as ideias do Deus decaído dele, e ele queria impor as ideias da Umbanda dele para cima de mim. Eu não sou um bandista. Então, assim, eu tenho amigos umbandistas, eles não me fazem engolir a Umbanda, e eu não faço que eles engulam a quimbanda luciferiana. Nós temos que respeitar, então, o outro. Então, quando as pessoas veem que elas herdam isso do cristianismo, porque o cristianismo, o que acontece com o cristianismo? O Deus deles é um Deus superior, e eles têm mania de impor, eles querem que a gente engula. Então tem certos umbandistas, que é claro, são cristãos também, e eles têm então os mesmos defeitos. Eles querem nos fazer engolir o Deus deles e o cristianismo deles. Eles querem nos dominar. Mas aqui não. Nós temos aqui o espírito de Lúcifer, do rebelde. Nós temos a iluminação e a compreensão das coisas, porque nós abrimos a nossa mente para a gente poder entender. Então as pessoas que se fecham, que não querem entender, se tornam pessoas como essas. Então, tranca-rua das almas é um ser extremamente poderoso e ele vai muito mais além do que só esse termo tranca-rua das almas. Nós podemos ver que esse Exu, ele vai, então, se abrir, ele vai se dividir em tranca-rua da Calunga, em tranca-rua do Cruzeiro. Então, ele tem livre para passagem, para, então, atrair as almas, e esse atrair as almas é poético, tá? Porque o tranca-rua das almas, pessoal, ele é um carcereiro, viu? Ele prende as almas. Então, ele vai buscar essa alma, ele vai prender da energia dele, e ele vai levar então para o cruzeiro. Como ele também está lá no cruzeiro, ele vai direcionar esse espírito, que muitas vezes esse espírito que ele levou para o cruzeiro, que ele vai avaliar, ele vai julgar e ele vai direcionar, ele pode ficar com esse espírito. E é por isso que os antigos diziam que o tranca-rua das almas tem um exército de espírito de mortos que trabalha para ele. E tem gente que fica assustado com isso. Quando a gente fala sobre os Exus, que tem os espíritos de mortos que trabalham para eles, e que eles acham que quando evoca o Exu tranca-rua das almas, ele vem sozinho, que ele não vem sozinho, ele traz lá a sua tropa, por quê? E esses espíritos que trabalham para o Exu tranca-rua das almas estão em todos os lugares. E é por isso que tranca-rua das almas, nós temos ditado de falar assim, é igual daquela legião que saiu daquele espírito e foi para o espírito dos mortos, daqueles espíritos dos porcos que morreram, aquela passagem de Jesus, né? Aquela legião. Então, o tranca-rua das almas, ele tem à sua mercê vários espíritos que ele prende para trabalhar para ele. Torna esse espírito um espírito, então, bem severo em certas ocasiões, que exige muito dos seus médios, porque ele é um espírito exigente, e ele comanda dentro
do reino do cruzeiro, que é um sub-reino, que chamamos aqui de cruzeiro das almas, ele é o chefe dessa legião, desse povo, dentro desse reino, juntamente com a Maria Padilha das almas, com a Pombogira das almas e também com a Maria Quitéria. Lembrando que quem estuda sobre a Maria Quitéria, vocês vão entender por que que ela anda com o Exu Tranca-Rua das almas, pessoal. Vocês vão entender. Olha, Tranca-Rua das almas é um guerreiro. Ele entende de guerra. Ele é sábio. Ele tem aqui uma ancestralidade muito forte, uma inteligência muito forte. E cada alma que ele captura, ele fica mais forte ainda. Ou seja, ele cresce cada vez mais em questão de conhecimento, de energia. Os antigos também diziam que nós éramos dependentes desse Exu. Por quê? O tamanho do exército que trabalha para esse Exu. São milhares e milhares de espíritos que trabalham para essa entidade. Para desmanchar feitiço, é um excelente. Para fazer limpezas no seu corpo, sabe aquelas energias que te ronda? Onde você vai, sente aquela energia ruim? O Tranca-Rua das almas pode afastar essas energias, porque ele também é o lançador de pragas, assim como ele pode desfazer as pragas. Acidentes. O Exu Tranca-Rua das almas, ele é mestre na arte de acidentes. Assim como ele pode também livrar as pessoas de acidentes e pode também trazer para as pessoas doenças perigosas e doenças incuráveis, epidemias, doenças que vêm, que mata milhares e milhares de pessoas. Então eu estou agora abrindo os olhos de vocês que acham que algum dia passou na mente de vocês que conheciam o Exu Tranca-Rua. Ah, eu amo Exu Tranca-Rua. O meu compadre Exu Tranca-Rua. O meu amigo, compadre Tranca-Rua. Ele pode ser seu compadre. Mas se você não souber lidar com as energias desse ser, ele não pode ser tão assim o seu compadre. Viu? Lembrando que ele é um ser que gosta que você anda com ele da forma que ele deseja que você ande com ele, dentro daquilo que ele projeta para você, e você não pode sair dos ditames desse grande imperador. Você não pode sair. Porque se você se desviar do propósito dele, ele cai em cima de você. Aí você está sujeito, então, a acidentes, você está sujeito a doenças perigosas, às pragas. Então, assim, porque tem muita gente que pinta esse Exu, sabe, como se ele fosse um ursinho carinhoso, lá na sua coleção. E não é só o Tranca-Rua das almas, que às vezes é tratado assim, certo? Eu sei que o médico, com o passar do tempo, ele ganha uma certa intimidade com essas energias, que isso também é bom, é a simbiose que nós precisamos, mas é uma simbiose que requer cuidado. Lembra de uma coisa que eu sempre repito aqui para vocês. Quando o Zé Pilintra me chamou, ele dizia assim, quando você andar certo comigo, eu ando certo com você. Vocês estão entendendo aí a questão? Porque essa simbiose com o Exu, certa simbiose com o Exu, significa uma parceria, ou seja, é um casamento, eu tenho que fazer alguma coisa para esse espírito e ele vai fazer alguma coisa por mim. Nós temos uma aliança, nós temos um pacto um com o outro. E para andar com esses seres, como eles querem que nós andamos, temos que ter uma mente preparada para essas energias que nos acompanham. Então tem gente que enfeita demais a quimbanda, tem gente que acha que o Exu é o seu ursinho carinhoso. Não. Você tem uma parceria com esses seres de uma inteligência grande, que eles têm os próprios interesses, lembrando que o Tranca-Rua das almas é um grande interesseiro,
Por quê? Ele gosta de almas, ele gosta de trancar almas para trabalhar para ele. Então ele tem as suas vontades, ele tem os seus mimos, e você tem que entender como que é ele. Está me entendendo? Vocês têm que entender como que é ele. É uma parceria boa? Uma parceria gostosa? É. Mas você tem que ter uma vida diabólica com eles. Vocês têm que ter uma vida demoníaca com ele. Não é igual esse umbandista que veio falar para mim assim, ai, o meu compadrezinho tranca rua, ai, eu não gosto desse nome, sabe? Colocando ele fofo, colocando ele, sabe? Um bichinho de estimação, coisa que ele não é. Então, assim, aos emocionados, aos antigos que acham que entende de tudo, e é um perigo, porque quando você acha que sabe demais, você não sabe de porcaria nenhuma. Quando você se gaba, a tradição antiga ensinava, mas tem muitos antigos, entendeu? Que não tinham acesso a certos conhecimentos e fizeram as coisas do jeito que deram. Mas com o passar do tempo, as coisas vão mudando, nós vamos descobrindo, redescobrindo mais coisas acerca desses seres e nós temos que mudar. Porque em relação a Exu Pombogira, eu não posso dizer que eu entendi tudo, os antigos me passaram tudo e agora eu me fechei, não tem nada para aprender, mas você não pode esquecer que Exu é movimento, que Exu é autotransformação, que Exu é evolução e Exu não fica parado. Exu está em constante movimento. Por quê? Porque Exu é a grande roda. É por isso que existe uma frase que sem Exu não se faz nada. Aí você fala assim, mas quando morrer vai vir um anjo e vai me levar para o céu. Não, aí quando você morrer, você vai dar de cara lá com o tranca-rua das almas, que vai rir da sua cara, ainda mais essas pessoas que acham que esses espíritos são tão macios e fofinhos. Oi, meu compadre, né? Pois é. Lá no astral, vocês vão ver como que funcionam as coisas de verdade. Então, assim, vamos parar de colocar Exu como coisas fofas na sua coleção de ursinhos que você ganha. Não, é uma parceria. E se você, por algum momento, não andar nessa parceria, tá bom? Então, assim, você quebra aliança com esses seres, e quando se quebra uma aliança, sempre tem algum dilema. Sempre tem algum dilema. Porque o que eu mais vejo na internet são as pessoas colocando Exu como fofinho e como macio. Ai, o meu grande compadre. Ai, minha pombogira. Essa é minha mãe. Essa pombogira aí é minha mãe. Né? E quando a gente lembra de mãe, lembra daquelas mães antigas? Sim, antigas. Que quando você fazia aí uma bagunça, como você era criança, ela pegava uma espada de São Jorge, uma vara de amora, e ia nas suas canelinhas. Então você imagina a pombogira como uma mãe. Pesa na bola, para você ver. E tem mais uma coisa. Eu estava vendo aí essa questão dos marmoteiros, né, essas pessoas que dizem que incorporam aí, e eu vi até uma pombogira falando em línguas estranhas, e crucifixo no pescoço, com Jesus pendurado. Hoje está uma bagunça, está uma salada aí. Entendeu? E essa pombogira falava como se fosse uma pastora, falando línguas estranhas. Aí uma pessoa comentou assim, cadê os ancestrais? Cadê os ancestrais que não corrigem isso? Meu querido, o seguinte, as pessoas acham que quando esses marmoteiros fazem as palhaçadas, vai cair um raio do céu, vai abrir um buraco e eles vão cair no buraco, o raio vai fulminar eles. Não é bem assim, não. Tá? Por quê? Porque o Exu é especialista em almas. Viu? Em almas, em interior. Então, assim, na maioria das vezes o Exu vai destruir essas pessoas de dentro para fora. E essa destruição é perfeita. Por quê? Porque como o Exu entende bem o que é um microcosmo, ele vai começar a destruir essas pessoas por dentro, entendeu? Por dentro. E aí o que acontece? Quando destrói por dentro, o macrocosmo também é afetado. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas sempre levam na cara.
Sempre levam. Os ancestrais não dormem, viu? Pelo contrário, eles têm uma paciência imensa de esperar o tempo certo, de fazer as coisas na forma deles. Então, poeticamente aqui falando, quando o Exu diz que você tem um pacto com ele, uma aliança com ele, significa que você tem que andar conforme ele deseja e ele vai conceder, né, o que você deseja também. Né? Lembrando que algumas pessoas falam assim, ai, Exu dá com uma mão e toma com a outra. Essas frases de pessoas que não entendem de Exu, igual o ex-quimbandeiro aí de beira de esquina e o outro também que levou ele para o canal, é o outro também que vazio, não, 2 vazios numa entrevista, ó, excelente. Então, assim, nós temos que começar a entender o que é Exu de verdade. Nos comentários aí do meu canal, o que eu mais vejo é pessoas, essa pombogira é minha mãe. Esse Exu é meu pai. Tem até uma saudação que eu acho linda. Quando você tem, por exemplo, o Exu-chefe do terreiro, você pode chamar ele de, por exemplo, de Tatá, de Babá, né? O Babá Exu, né? O Tranca-Rua é o chefe do terreiro, então é o Babá Tranca, né? É o Tatá Tranca e tudo mais. Lembrando que ele é o zelador, né? O Tatá é o zelador. Só que esse zelador, como um pai, ele vai te dar bons conselhos, tá? Ele vai te guiar, mas se você precisar de apanhar, ele também vai te bater. E é isso que as pessoas não entendem de Exu. Exu é caminho, Exu é prosperidade, mas Exu também tem a vara para dar nos seus lombos quando você não faz o que é necessário para fazer. Então, se você vai ficar com o Exu, tem uma vida diabólica, caralho. Tem uma vida com o diabo mesmo. Entendeu? Não fica esse negocinho, eu não vou chamar o Tranca-Rua de Tranca, porque ele é o Senhor que abre todos os caminhos. É uma poesia que esse povo faz aí dos Exus, que é ridículo, tá? E não é assim, não. Então, se você está em pé com o Exu, mantenha a simbiose com ele e encare esse ser como seu parceiro, mas também que vocês tenham um compromisso e tem algumas coisas que vocês têm que cumprir. E o que é isso? O que são essas regras? Ter uma vida diabólica. O que é andar certinho com Zé Pilintra? É eu ter uma vida diabólica. É eu ter o cão nos coros mesmo. Entendeu? É isso. Ou seja, sendo humilde, quando que é humilde comigo, tá? Se alguém vier me dar um tapa, eu dou outro. E isso é uma vida diabólica, sabe? Então, assim, é isso que Exu quer. Que você tem uma vida diabólica. Aí, se você tiver uma vida diabólica, que para eles na verdade, é uma energia rebelde, entendeu? Que eles carregam, e eles querem que nós tenhamos essa mesma energia. O que é essa energia rebelde? É aquela mesma energia daquelas pessoas que não aceitaram o cristianismo, que não aceitaram o secretismo com os santos católicos e foram para as matas. Essa é a rebeldia. Então, aqueles que ficam, igual esse cara aí que falou, não vou chamar o Tranca-Rua de Tranca, são pessoas que aceitaram a escravidão de Jeová, de Cristo, entendeu? Que aceitaram o secretismo com os deuses católicos. Agora, eu já acho que tem muita gente já puxando o saco de Jeová e de Cristo. Não precisa de surgir quimbandeiros para continuar puxando o saco de Jeová e de Cristo. Porque ele já tem puxa-saco demais, querido. Então, quando alguém chega e fala assim, eu sou quimbandeiro, mas sou cristão, me faça o favor. Me faça o favor. Entendeu? Então, assim, o tranca-rua das almas é esse ser que é sério naquilo que ele faz, mas ele é um carcereiro, ele tem um exército de espíritos de mortos que trabalham para ele, e trabalham para ele um bom tempo. Quando ele cansa, ele leva de novo para o cruzeiro e direciona para outro lugar. Ele tem esse poder de fazer isso. Entendeu?
Então, se você carrega o Exu tranca-rua das almas, significa que você precisa entender o que é ele. Quem é ele? O que ele faz? Ah, as pessoas falam assim, nossa, Exu tranca-rua das almas é o mais amado. É um pai. Ah, mas é um pai que é carcereiro. É um pai que prende as almas, que leva para o cruzeiro das almas, direciona. É um grande negociador de almas, porque ele ganha poder através disso. Então você tem que entender o que é Exu. Ah, vocês emocionados, que hoje quimbanda, pessoal, virou modinha. Tem muitos quimbandeiros aí no telinha, certo? Tem muito. Tem demais, é o que mais tem. Que não sabe o que é Exu. E esses seres como Exu Tranca-Rua das Almas, eles ficam rindo da cara de pessoas assim, que acham que eles são ursinhos carinhosos. Então esse ser, ele causa acidentes de carro, de avião, ele traz pandemias universais e ele ganha com isso. Nossa, mestre, não fala isso. Sim, ele ganha. Ele ganha. Ele é um mercador da morte. Ele ganha com isso. Então, assim, se você quer médio desse espírito, você quer ficar do lado dele, anda direitinho, porque aí ele livra você dos acidentes, ele te dá mais saúde, você vive mais, porque ele tem o poder de fazer o ser humano viver mais, com mais saúde, né? Vamos falar das partes boas, senão você vai largar. Não, eu não vou ser mais médio do Exu Tranca-Rua das Almas. Então ele livra você de acidentes, te dá uma vida longa. Ele é o Exu que traz saúde, que traz cura das doenças incuráveis, que retira pragas e que está em todos os lugares. Ele tem uma rede de informações excelente, viu? Ele parece um Exu-aranha, né, com as suas teias. Ele tem ouvidos e representantes em todos os lugares. E é difícil falar qual é exatamente o ponto de força desse Exu. É claro que a gente vai falar que, poxa, vamos lá então. Eu no Cruzeiro das Almas, no cemitério, na porta do cemitério, na porta de igrejas, né? Aí você vai falando aí um monte de coisa. Mas, pessoal, ele tem ouvidos em todos os lugares. Ele é representado em todos os lugares. Ele é um tipo de espírito que gosta de informações. Ele não deixa que nada escapa às informações. Quer ouvir uma parte boa também? Ele é especialista em oráculos, viu? Ele é especialista em oráculos. Por ele ter um conhecimento dos espíritos antigos. E tem mais um. Magia. Ele usa magias variadas, viu? Ele usa magias variadas. Ou seja, por isso que quando se faz um feitiço e entrega para o Exu Tranca-Rua das Almas, dificilmente as pessoas conseguem desfazer o feitiço. Por quê? Porque quando você faz um feitiço com o Exu Tranca-Rua das Almas, viu? Ele vai colocar para vigiar essa energia, esse feitiço, aqueles espíritos que trabalham para ele. E é multidão. É muitos espíritos que vão juntar e vão se alimentar. Por quê? Porque Tranca-Rua das Almas, ele come, mas ele sempre deixa para aqueles que andam com ele. Né? Vamos supor que você faz uma oferenda para o Exu Tranca-Rua das Almas. Num dia ele come, no outro dia os espíritos que andam com ele comem. Por quê? Porque aonde esse espírito vai, ele leva os seus. Então, quando você evoca o Exu Tranca-Rua das Almas, você está evocando ele na sua total força, na sua total energia, e você entende que ele prende almas, que ele julga, avalia, direciona, condena. E condena também. Viu? Essa palestra de hoje, eu quero dedicar de coração ao meu filho Mateus, mas também aos emocionados que acham que é Exu. O meu Exu é como se fosse
o Pokémonzinho, né? Ai, o meu Exu, sabe? Aquela intimidade, o meu Exu e tal. Poxa, gente, não se engane com o sorriso dessas criaturas. Não se engane, tá? São parceiros? São. Até onde você é parceiro com eles, tá? Ah, mestre, um discurso pesado é para acordar vocês, poxa. Vamos parar com excesso aí de emoções e cuidar da simbiose de vocês da forma correta. Que vocês estão lidando com seres perigosos, seres escorregadios, e que se você vai andar com eles, vocês também têm que ser como eles são, porque senão você não serve. Não serve. Não para Exus luciferianos, não para Exu raiz. Agora os Exus branquinhos aí, os Exus lantejoula, porque eu já vi tranca-rua, que eu mais vejo, né? Ah, o tranca-rua das almas chegando nos terreiros, todo de branco, dos pés à cabeça, né? E alguns ainda colocam uns brilhozinhos na capa, que eu conheci um tranca-rua, desculpa, né? Ô, meu velho, não era o senhor, não. Era o médium emocionado. Com uma capa branca, tinha lantejoulas brilhantes e parecia mais Priscila Rainha do Deserto do que o próprio Exu Tranca-Rua das Almas. O homem tão sério, perigoso, cheio de lantejoula, né? Cheiro de brilhos, branquinho dos pés à cabeça. Né? Uai, mestre, o senhor está de branco? Eu estou de branco para representar almas aqui hoje, esse momento aqui muito especial. Mas o que quero dizer? Porque tem pessoas que falam assim, não coloca capa preta. Por que você não pode colocar uma capa preta? Se você é o Exu das almas, você não pode. Você pode, criatura. Pode sim. Os antigos ensinavam que ele gostava, por exemplo, da sua capa preta, né, por fora, e por dentro, né, ele gostava de um roxão, né, uma coisa assim, né? Mas agora os trancas de hoje, eles são branquinhos dos pés à cabeça, as coisas estão mudando. Bota uma capa preta nesse homem aí, entendeu? Por quê? Porque ele também é escuridão, porque ele também tem a chama negra, é conhecimento oculto, ele é o despertar também. Então, assim, bota uma capa preta nesse homem aí, entendeu? Ai, que ele tem que ser só branquinho. Agora, se você coloca ele como escravo de Oxalá, é outra história. Você coloca ele como pau-mandado de Oxalá, aí sim tem que ser branquinho mesmo. Aí eu até concordo. Porque já é outra coisa e também é questionável se ele é a tranca-rua das almas. Tá? É bem questionável. Mas tudo bem. Né? Bota uma capa preta nesse homem, deixa ele ser o que ele é. Um carcereiro, um mercenário de almas. Deixa ele ser como ele é. Aí você vai ver que a sua vida pode tomar outro rumo. Porque ele gosta de pessoas que são como ele. Diabólicas. Na forma de pensar, na forma de agir. Então, assim, isso é Exu. Entendeu? Isso é Exu. Chegou a hora de vocês ouvirem um discurso igual esse aqui, viu? E reavaliar de como vocês tratam Exu e Pombogira. Tá? Lembrando que muitos espíritos se autoproclamam Exu e Pombogira, mas não são Exu e Pombogira. É o que eu mais vejo por aí. Tá? Por quê? Porque ser Exu é uma coisa rara. Né? Então, assim, quando a pessoa morre, que ela vai virar um Exu, Pombogira, elas são, então, capturadas, lembra aí do tranca-rua das almas? Capturadas, e elas são energizadas, elas aprendem muito mais sobre magia, e são presas até ficarem prontas. O Exu, tranca-rua das almas, é um desses que prende esses espíritos e só libera quando eles estiverem prontos. Por quê? Porque as pessoas despreparadas são perigos para elas mesmas e para as outras pessoas. Isso vale para você que acha que é quimbandeiro, que não estuda, né? Que é o supermédio, que é o que recebe todas as entidades aí. Aí você torna um perigo para você, porque você ainda não amadureceu o suficiente para trabalhar com Exu e Pombogira, mas acha
que é coisa fácil, e você manda ver, e aí vai, eu vou receber para poder dar consulta. Você se autodestrói e destrói a vida do outro. Por isso que Exu é inteligente, ele pega os espíritos, assim como, por exemplo, o Exu Tranca-Rua das Almas que eu citei, ele vai prender esse espírito, com o conhecimento que ele tem, de tantas civilizações, ele vai ensinar aquele espírito, e quando aquele espírito estiver pronto, quando ele esquecer traços humanos, viu? Quando ele esquecer traços humanos, se purificar, aí o Exu Tranca-Rua das Almas vai liberar esse espírito para ser Exu e Pombogira. Então, o Exu Tranca-Rua das Almas, ele tem parceria com os Exus lá do alto, né? Ou seja, Exu Rei das Almas, Exu Rei do Cemitério. Então, junto com esses espíritos, ele vai prender essas almas, as almas que ele selecionar, que achar que podem virar Exu um dia, porque tem uns espíritos que não vão virar Exu e Pombogira. Aqueles que são dignos de virar Exu e Pombogira, então o Exu Tranca-Rua das Almas vai avaliar e vai encarcerar esse espírito, preparar para depois liberá-los. E você aí achando que ser quimbandeiro é oba-oba, que é um perigo para você e para a sociedade, para a sua família e para o seu próprio terreiro também. Porque você acha que tem que incorporar em todo o culto de quimbanda, mas você não acha que tem que estudar sobre o seu Exu e sobre a quimbanda que você pratica. É o emocionado, uma emocionada da vida. É isso que eu vejo. Entendeu? Isso é o Exu Tranca-Rua das Almas. Então hoje os mitos caíram por terra, né? Caíram por terra. E a partir de hoje, você tem que andar mais sério com a quimbanda. O que é isso, mais sério? Entender a quimbanda, entender o seu Exu, os seus Exus, o que ele faz, o que ele precisa que você faça, como você deve agir ao ter esse espírito, porque você tem que ser digno daquilo que você carrega. Viu? Assim como a quimbanda não é para todos, Exu também não é para todos. Não. Não é para todos. O Exu pode até te acompanhar desde que você nasceu, que acontece muito. Eu jogo muito e vejo ali que o Exu, quando você nasceu, ele estava ali, o parto acontecendo, ele ali. O Exu está bem ali. E no decorrer da sua vida, eles vão fazer coisas aqui para você, né, tal. Mas quando você conhece quem é seu Exu, que você então não quer ficar longe, mas você quer abraçar essa energia, você atrai para você. Então, se você atraiu, então seja responsável por energia que você atraiu. Porque Exu estava na sua volta, mas, no entanto, não tinha simbiose lá com você. Então, se você sabe quem é seu Exu, fez simbiose, então é o seguinte, não volte mais atrás, porque Exu não gosta de covardes, e aprenda o que é Exu, e caminha como se deve caminhar. Um beijo para os emocionados. Esse é, então, o Exu Tranca-Rua das Almas, um grande parceiro, que inclusive pode tirar angústias. Sabe aquela sensação, por exemplo, você anda na rua, conversa com todo mundo, talvez você tenha um parente assim. De repente, o seu irmão, o seu cunhado, sua mãe, seu pai, não sei quem lá que seja, chega na sua casa e aí essa pessoa fica calada. Ela se sente incomodada no seio da própria família. Por quê? Porque alguns espíritos ficam rondando, e o psicológico dessa pessoa não fica legal porque ela se sente melhor com as pessoas de fora do que dentro da sua própria família. E às vezes essa família gosta muito de você, mas não te entende. Não entende por que você não conversa. Então aí, talvez você já fez tratamento psicológico e já conversou, não resolveu. Possa ser que você precisa do Exu Tranca-Rua das Almas, que pode tirar pragas, que pode tirar então essas energias que causam depressão e ansiedade. Bom, pessoal,
39 minutos. Passei do meu tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre outro tranca-rua. Vamos fazer uma série aqui que eu espero que você goste. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui. Sou muito grato desde já. Um abraço para todos.